Oi, pessoal. Meu nome é Vitória Araújo. Eu estou aqui junto com a Maria Eduarda. Nós fazemos medicina veterinária na UNA de Catalão e viemos falar um pouquinho para vocês sobre o esqueleto axial. O esqueleto axial é composto pelas vértebras, as costelas e o externo. A coluna vertebral do bovino é composto por C7, 7 cervicais, T13, 13 torácicas, L6, 6 lombares, S5, 5 sacrais, CA18 a 21, 18 a 21 vértebras caudais. A coluna vertebral do equino é composto por C7, T18, L6, S5, CA15 a 21. Ou seja, o que é mais evidente são as torácicas e as caudais, que são um pouco diferentes em relação ao equino. As vértebras cervicais do equino possuem o corpo e o arco, que é formado por duas partes. Parte dorsal ou teto é formado pelas lâminas e as paredes laterais, pelos pedículos. Contém os processos articulares, os processos transversos, os processos espinhosos, forame transverso, que é ausente na sétima cervical, forame vertebral e lateral, a cabeça e a cavidade catiloide, entre outros assistentes. Já no bovino, é tudo isso, porém da terceira à sexta vértebra cervicais, os processos transversos têm lâminas ventrais, sendo a sexta mais espessa e quadrilátera. O forame transverso do atlas é pequeno e às vezes falta. E o forame da sétima cervical do bovino também é irresistente. Agora temos todas as cervicais, atlas ou primeira cervical, axis ou segunda cervical, a sexta e a sétima cervical, primeiro torácico, sétimo torácico, últimas torácicas, segunda lombar, última vértebra lombar, sacro e as vértebras caudais. É bom ressaltar que cada costela se articula dorsalmente com duas vértebras e ventralmente prolonga seu comprimento através de cartilagem costal, as que se articulam com o externo por meio de suas cartilagens. 8 pares do equino e do bovino são verdadeiros, ou seja, externais. E as demais são chamadas costelas falsas, ou asternais. São elas 5. E as costelas que não se inserem em uma cartilagem são denominadas de flutuantes. E as demais são chamadas de costelas falsas, ou asternais. São elas 5. E as costelas que não se inserem em uma cartilagem são denominadas de flutuantes. Externo. Externo, em geral, contém 7 vértebras. Cartilagem do manúbrio, cartilagem sinfoide, processo sinfoide, cartilagem costal. Costela vai fazer articulação com o externo, que é denominado esternocondral. Articulação com a costela costal, que é denominado de articulação costocondral. Pensa no equino, no externo, forma uma crista na cartilagem do manúbrio. Não tem no bovino. No bovino não possui cartilagem também o manúbrio, que é ausente. Gente, meu nome é Lívia e eu vou falar sobre o crânio vista dorsal e eu vou comparar o crânio do bovino com o crânio do equino. Vou começar com o crânio do bovino. Aqui começa com o osso frontal. No osso frontal tem o forame supraorbital e aqui o processo cornual. Aqui em laranja o osso nasal, em rosa o osso lacrimal, em verde o maxilar e em roxo o osso incisivo. Abaixo do forame tem o sulco supraorbital. Agora eu vou falar sobre o crânio do equino.
O crânio do equino tem várias partes iguais a do bovino e eu vou falar as que se diferenciam. Aqui em vermelho tem o osso zigomático e tem o processo zigomático do osso temporal, que interligam os dois. Aqui tem o supraorbital, aqui tem o processo zigomático do temporal, nessa linha. Aqui tem o osso temporal, aqui em azul mais escuro é o osso parietal. No meio do osso parietal tem o interparietal, abaixo do interparietal tem a crista sagital externa. Aqui em amarelo é a crista nucal, esse amarelo menor é o osso occipital. Essa linha aqui é a linha temporal. Outra linha que corta o osso nasal em duas partes é a sutura plana. Esse forame é o infraorbital. Essa outra linha aqui se chama crista facial. E acima do osso incisivo tem o processo do incisivo. Olá pessoal, meu nome é Marcos Aurélio, eu sou aluno do curso de Medicina Veterinária da Universidade UNA e juntamente com o meu colega Oscar, falar sobre o osso hioide, tá? Bom pessoal, o osso hioide, também conhecido como aparelho hioide, em seu formato se parece muito com a letra H, com suas duas pernas voltadas para trás, formando sua estrutura com o aspecto da letra U. Como pode ser observado na imagem, como no exemplo é um animal equino. Alguns autores incluem o osso hioide como um osso do crânio por conveniência, mas, por sua vez, sua localização e suas ligações parecem indicar que ele é um osso distinto do aparelho axial, situado principalmente entre os ramos da mandíbula, nas suas partes dorsal se estende mais caudamente. Ele está inserido no processo estiloide da parte petrosa, no osso temporal, por barras de cartilagem, também chamadas de timpanoide. Ele suporta também a raiz da língua, a faringe e a laringe. Geralmente é referido a apenas um único osso, mas é composto por várias porções individuais unidas por cartilagem. A gente dividiu nesse vídeo para vocês essas partes em 6 e falaremos um pouco sobre cada uma delas agora, deixando bem claro que o exemplo continua sendo de um equino. Bom, a primeira parte é o basioide, ou seja, o corpo do osso. Ele está destacado na imagem como a letra A. Ela é uma curta barra transversal comprimida dorsalmente. Como vocês podem perceber, o basioide, o processo lingual e a tireoide estão fusionados, ou seja, estão fundidos, e vocês podem compará-los a uma espora ou a uma forquilha que tem um cabo curto. A segunda parte do processo do ocioide é o processo lingual, que está destacado na imagem como a letra B, que se projeta rostral e medialmente do basioide e está encaixado na raiz da língua durante a vida. Ele é comprimido lateralmente e apresenta uma extremidade livre de pontas obtusas, ou seja, ele não é pontiagudo. A terceira parte são os ossos tireoides, que são as duas pernas voltadas em formato de U, que eu falei no início do vídeo. Estão identificadas na imagem como a letra C. Elas se estendem caudal e dorsalmente das partes laterais do basioide. A extremidade caudal apresenta um curto prolongamento cartilaginoso que está ligado ao corno rostral da cartilagem tireoide, da laringe. Agora eu vou passar a palavra para o Oscar para ele terminar as 3 partes restantes, tá bom? Muito obrigado a você. Vou dar continuidade à parte do osso hioide. Começando com os ceratoioides, que são pequenos cornos com curtas hastes que se dirigem dorsal e rostralmente de cada extremidade do corpo. Cada um deles apresenta as extremidades visivelmente alargadas e a parte média um pouco mais estreita, mas um pouco mais fechadinha. Depois os estiloioides, são partes mais longas do osso, estão direcionados dorsal caudalmente e dorsalmente, que ficam em conexão com a base da parte petrosa. Para quem não sabe, a parte petrosa é a parte medial do osso temporal. A extremidade dos estiloioides são dorsais, largas e formam 2 ângulos por meio de uma barra de cartilagem, que no caso é o timpanoide, com processo estiloioide da parte petrosa do osso temporal. O outro ângulo muscular é algo espesso e áspero para inserção da musculatura. E por último, os epioioides, que são pequenas peças em formato de cuia ou nódulo,
interpostos entre os ceratoioides. São elementos normalmente transitórios no animal adulto.